Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem? A Proiliane está aqui bem, graças a Deus, com muita saudade de vocês. E hoje eu preparei uma aula bem legal para vocês, turminha querida. Vejam bem, nós vamos trabalhar hoje produção de texto, só que com a nossa literatura infantil. Isso mesmo. A Proiliane já solicitou, né, uma literatura infantil para vocês e hoje está aqui para solicitar outra, né, para que vocês possam ler mais outra literatura infantil, certo? Então, hoje, na aulinha de hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos trabalhar falando sobre a literatura infantil, só que no formulário de vocês, a Proiliane só vai colocar algumas páginas dessa literatura infantil. E depois, no nosso próximo encontro, aí a Pro dá continuidade a essa atividade, ok? Então, vejam bem, nós vamos hoje, certo? Falar um pouquinho sobre a literatura infantil, lendo aqui essa frase linda, essa mensagem, né? Linda, de Simone Ellen Drummond. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que diz aqui. Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das pessoas em todas as idades. Se os adultos adoram ouvir uma boa história, um bom caso, a criança é capaz de se interessar e gostar ainda mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa. Por isso que a Proiliane diz que quando nós estamos lendo, nós estamos viajando, né? Viajando naquele mundo daquela história, né? Vamos dizer, se colocando diante daquelas situações, se imaginando sendo um daqueles personagens que estão envolvidos naquela história. Porque a criança, ela tem essa capacidade de imaginar, de ser mais intensa do que um adulto. Então, é desde criança que o papai, que a mamãe ou que algum responsável já deve, né, incentivar a criança a gostar de ler, a ler, certo? Veja aqui, o que é a literatura infantil e juvenil? Que sempre nas aulas passadas que a Proiliane falava sobre o que era a literatura infantil, ela sempre dizia que eram histórias que são apropriadas para crianças, para jovens, né, para adolescentes. Mas o que é a literatura infantil e juvenil? Veja aqui, é um livro com histórias dedicado especialmente a crianças e adolescentes. Então, são livros que já são apropriados, né? Com uma linguagem apropriada para a criança, né? Interpretar direitinho aquela linguagem, para a criança poder, vamos dizer, passar aquela história para outras pessoas, contando, né, aquela história com mais facilidade. Porque é um livro especialmente feito, dedicado justamente para uma criança e uma adolescente. Normalmente, esses livrinhos da literatura infantil de vocês, eles são livrinhos, né? Os livrinhos que vocês começam a ler do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, são todos livrinhos fininhos, não são livrinhos, né, que fazem com que você passe muito tempo lendo. Eles já são apropriados para a idade de vocês. Então, não é um livro que vai tomar muito tempo. Mas significa que eu só posso ler esse livro fininho? Não! Se você gosta de ler, você pode ler livros lógicos, com mais quantidade de páginas. Isso não significa que você tem que ler somente esses livrinhos da literatura infantil que vocês têm em casa, certo? Aqui, literatura infantil. Conheça os 5 tipos de narrativa. Então, hoje nós vamos conhecer 5 tipos de narrativa. Vamos lá. Primeiro, tem a fábula, que vocês já devem ter lido bastante, conhecem muitas fábulas, né, que costumam ser histórias curtas. Nós temos os contos, certo? Que são narrativas compactas,
onde os personagens geralmente estão envolvidos em conflitos. O que é o conflito? Em problemas, né? E que precisam ser resolvidos. E nós já falamos também, né? Em contos. Quantas vezes a professora já contou para vocês algum conto? Né? O conto da Branca de Neve, o conto dos Três Porquinhos, o conto de Pinóquio, vários contos que vocês já conhecem, né? A crônica, que se não conhece ainda vai conhecer, certo? Muito parecida com os contos. A crônica, né? São histórias também bem parecidas com os contos. As crônicas costumam tratar da vida cotidiana, da vida do dia a dia, do que se passa no nosso dia a dia, certo? Lendas, né, que nós costumamos bastante ver em épocas do folclore, né, e mitos. E também nós temos os romances. Então, todos esses aqui, esses 5, gente, são os 5 tipos de narrativa. Aí vocês vão e dizem, Pro, o que é narrativa? Aí a Pro também traz aqui para mostrar para vocês. A narrativa, gente, é uma história ou um conto, certo? É qualquer relato de uma série de eventos relacionada, seja, certo? Seja ou não reais ou imaginários. São histórias que são contadas, sejam elas reais ou sejam elas imaginárias, certo? Por meio de palavras e por meio de imagens. Então, a narrativa é isso, é uma história ou é um conto onde as pessoas, né, estão ali contando relatos, histórias de coisas que podem ser reais ou coisas que sejam da nossa imaginação, certo? E que vem por meio de palavras e de imagens. Olha aqui, ó. A Pro está mostrando aqui imagens para vocês. Então, alguém também pode contar, né, para vocês, narrar uma história, mostrando, contando, narrando, falando o que está acontecendo e também mostrando a imagem do que está se passando naqueles livrinhos. Normalmente, quando nós estamos em sala de aula, que a professora vai ler algum conto, ela tem um hábito, né, principalmente quando são criancinhas do infantil, a Pro faz aquele circo, começa a contar a historinha e depois vai mostrando a imagem para as crianças poderem compreender com mais facilidade. Vejam bem, qual a importância da literatura infantil e juvenil na sala de aula? Porque nós, professoras, né, estamos sempre incentivando os nossos alunos a ler as literaturas infantis. Eu, né, gosto muito de vir trabalhar esse assunto aqui com vocês, ó. A Pro colocou já até uma tiarinha, não foi? Da Minnie. Vejam bem, então, qual é a importância da literatura juvenil, né, infantil e juvenil na sala de aula? A literatura pode apoiar o aprendizado na escola e contribuir para o desenvolvimento da postura cidadã e de valores dos alunos. Porque a partir do momento que a criança tem o hábito de ler, né, gente, vai se tornar uma criança, certo, com grandes valores, certo, gente? Então, papai, mamãe, incentivem seus filhos a lerem. O livro de português está assim de historinhas legais. Os diários também têm muitas fábulas. Vocês têm internet em casa, tem como buscar algumas histórias legais para seus filhos lerem, ter esse hábito da leitura, certo? Veja aqui, como foi o surgimento da literatura infantil aqui no Brasil? Como foi que surgiu a literatura infantil aqui no Brasil? Vamos ver aqui. A literatura infantil começou no século XVIII, certo? Nessa época, a criança começava efetivamente a ser vista como uma criança. Passaram a o quê? Valorizar mais, incentivar mais, perceber que se a criança começasse a ter o hábito da leitura, a criança ia poder aprender com mais facilidade, né?
Então, sempre quando eu estou nas aulas de português, principalmente quando se trata de assuntos ortográficos, eu sempre estou pedindo para que vocês tenham o hábito da leitura, certo, gente? Voltando aqui. Então, a literatura infantil começou no século XVIII. Nessa época, a criança começava efetivamente a ser vista como criança. Porém, o mais importante escritor infantil foi Monteiro Lobato. E é com ele que se inicia o fato, a literatura infantil. E é com ele que se inicia de fato a literatura infantil. Olha aqui, ó, a imagem de Monteiro Lobato. E aqui eu creio que muitos já ouviram falar, né, dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui, ó, Monteiro Lobato com alguns dos seus personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vejam aqui, obras de Monteiro Lobato. Algumas aqui. O Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, o Saci, a Chave do Tamanho, a História de Tia Anastácia, Fábulas, Caçadas de Pedrinho, Memórias de Emília, Ideias de Jeca Tatu. Então, algumas literaturas bem legais que a ProWilliam está trazendo aqui para vocês, para que se, né, vocês quiserem conhecer essas histórias, essas obras, vocês podem pesquisar e ler, certo? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, que façam a atividade que a ProWilliam está solicitando e até o nosso próximo encontro. Um beijo da ProWilliam.